Okay, let us go on. And then now it's our last speaker. Okay, it is a pleasure to introduce Alan Guimarães from the Universidade Federal do Rio Grande do Norte. And he will speak about a characterization of the naturality to grading of the Grasma algebra. Please, Alan. Ok, boa tarde, Viviane, boa tarde a todos. Eu vou falar em português mesmo. Me ouvem bem? Isso, ok? Ok. Sim. Bom, então, deixa eu passar para a próxima página. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, e dar os parabéns à comissão organizadora, ao Alexei, ao Artem e ao Iritan, pela organização do evento, e é um prazer estar aqui. Bom, primeiro eu vou introduzir algumas notações, antes de entrar nos resultados propriamente. Ao longo dessa apresentação, F vai ser um pouco de característica diferente de 2. L vai ser um espaço vetorial de base infinita e enumerável. E quando eu falar álgebra nessa apresentação, entenda como álgebra associativa e unitária. A vai denotar uma PI álgebra e a letra E vai denotar a álgebra de Grassmann do espaço vetorial L. Bom, eu preciso dessa primeira definição, que já foi bastante explorada nas apresentações de ontem, mas eu vou relembrar aqui, né? Você tem uma Z2 graduação na álgebra A, quando a gente consegue decompor essa álgebra em soma de 2 subespaços, satisfazendo esta condição aqui. Cada subespaço desse é chamado de componente homogêneo. O A0, algumas vezes, é chamado de componente par, e o A1 é chamado de componente ímpar. Quando uma álgebra está Z2 graduada, a gente costuma chamar ela de superálgebra. Então, nessa apresentação aqui, no contexto associativo em geral, superálgebra e álgebra Z2 graduada são sinônimos. Bom, quando um certo vetor x pertence ao subespaço AR, a gente vai dizer que esse vetor x ele é homogêneo e o seu grau homogêneo é R, e a gente usa essa notação aqui para denotar isso, né? O x entre duas barrinhas. Agora considera A e B duas superálgebras, né? E um isomorfismo de álgebras F. A gente vai dizer que esse isomorfismo é um isomorfismo de superálgebras quando ele preserva cada componente homogênea, ou seja, o F aplicado no subespaço A0 vai no subespaço B0, assim como o F aplicado no subespaço A1 vai no subespaço B1, e a gente usa essa notação aqui para indicar isomorfismos de superálgebras. Bom, é claro que qualquer álgebra admite uma estrutura de Z2 graduação. Basta a gente considerar como parte par a álgebra toda e como parte ímpar o subespaço formado só pelo vetor nulo. Nesse caso, a gente chama essa Z2 graduação de superálgebra trivial da álgebra A. Um outro exemplo um pouco mais interessante é a Z2 graduação natural da álgebra de Grassmann. Bom, a gente considera como parte par da graduação, ou seja, o subespaço é zero, como sendo o subespaço gerado pela unidade e por todos os monômios de tamanho par. E a parte 1 dessa graduação vai ser o subespaço gerado pelos monômios de tamanho ímpar, né? Então é fácil verificar que essa decomposição da álgebra de Grassmann realmente é uma Z2 graduação, chamada de Z2 graduação natural ou canônica. Nela, um fato notável: cada gerador do espaço vetorial L é homogêneo e tem grau homogêneo 1. Né? Na verdade, as graduações em que os geradores são homogêneos são chamadas de Z2 graduações homogêneas, e elas foram completamente estudadas do ponto de vista da P-teoria em 2009 por Di Vincenzo e Viviane da Silva. Né? É um trabalho bem conhecido esse aqui. Né? Então, todas as Z2 graduações nas quais os geradores são homogêneos, elas já estão bem classificadas. Passando aqui para a próxima página, uma outra álgebra Z2 graduada que vai ser importante aqui é a álgebra de polinômios, né? Que é essa álgebra que a gente vai denotar dessa forma. Nesse caso aqui, a gente vai ter dois tipos de variáveis. As variáveis y, que são aquelas de grau homogêneo 0, e as variáveis z, que são aquelas de grau homogêneo 1. Tá? Então, a gente tem a álgebra de polinômios Z2 graduadas também. Tá? É importante ter em mente aqui que, ao longo dessa apresentação, as variáveis de grau 0 serão denotadas por y, e as variáveis de grau 1 serão denotadas por z. Se por acaso aparecer uma variável x, vai significar que essa variável x pode ser tanto de grau 0 como de grau 1, sem importar.
Bom, quando a gente tem uma superálgebra, faz sentido falar em identidade polinomial Z2 graduada, que é basicamente o seguinte: você pega um certo polinômio da álgebra de polinômios, e a gente vai dizer que esse polinômio é uma identidade polinomial Z2 graduada para a superálgebra A quando ele se anula para toda substituição F admissível. Ou seja, quando isso acontece, quando a gente troca uma variável y por um vetor de grau homogêneo 0, a gente troca as variáveis z por vetores de grau homogêneo 1, e isso dá sempre zero no polinômio, né? Bom, quando A é uma PI álgebra, a gente considera esse conjunto aí, o T2 ideal de identidades Z2 graduadas da superálgebra A, e esse conjunto, né, o T2A, ele é um ideal da álgebra de polinômios que é invariante por endomorfismos Z2 graduados. E a gente, uma das coisas interessantes é tentar, dada uma certa superálgebra, descrever o T2 ideal de identidades para ela, né? A gente diz que duas superálgebras A e B elas são PI equivalentes se o T2 ideal da primeira coincide com o T2 ideal da segunda. Evidentemente, se a gente tem duas superálgebras isomorfas, elas vão ter os seus ideais de identidades coincidentes. A recíproca para isso não é válida, né? A gente pode ter álgebras que são PI equivalentes e não serem isomorfas, né? Mais para frente, a gente vai ver um caso em que a recíproca vale. A gente vai exibir exemplos de superálgebra que são PI equivalentes e isso vai ser suficiente para a gente concluir o isomorfismo. Daqui a pouco a gente vai chegar num resultado relacionado a isso. Bom, como eu falei, agora falando especificamente de graduações na álgebra de Grassmann, né? E Z2 graduações. Eu apresento aqui essa primeira definição. Uma Z2 graduação na álgebra de Grassmann ela é chamada de homogênea quando os geradores do espaço vetorial L, E1, E2, E3, são todos homogêneos. E essas estruturas elas foram bem estudadas. Primeiramente, em 2009, por Viviane da Silva e de Vincenzo, quando o corpo base é de característica zero. Depois, por Centrone, quando o corpo base é infinito de característica maior do que 2. E, mais recentemente, em 2016, por Luiz Felipe Gonçalves, quando o corpo base ele é finito de característica diferente de 2. Bom, eu relembro aqui rapidamente como é que as Z2 graduações homogêneas na álgebra de Grassmann são construídas. Basicamente, a gente precisa escolher a maneira de atribuir grau aos geradores. Como a gente está fazendo uma graduação pelo grupo Z2, só tem duas possibilidades para os graus homogêneos, 0 ou 1. E aí a gente tem essas possibilidades. A gente pode ter uma quantidade finita de geradores no grau 0 e infinita no grau 1. Segunda possibilidade, a gente pode ter uma quantidade finita de geradores no grau 1 e infinita no grau 0. E a terceira possibilidade, a gente pode ter infinitos geradores no grau 0 e infinitos geradores no grau 1. Então, a menos de isomorfismo, essas são todas as possíveis Z2 graduações homogêneas na álgebra de Grassmann. Um caso particular disso ocorre quando a gente faz, nesse primeiro caso aí, o K igual a 0, né? Nessa primeira possibilidade de atribuição do grau, se o K for 0, a gente vai estar dizendo que cada gerador tem grau homogêneo 1, ou seja, a gente recupera a Z2 graduação canônica, né? Então, essa descrição aqui contempla a Z2 graduação canônica no caso em que o K é 0. Ok, de forma geral, para a gente estudar as possíveis Z2 graduações na álgebra de Grassmann, a gente usa essa dualidade aí, né? Uma Z2 graduação, uma estrutura de superálgebra de uma álgebra qualquer, está em bijeção, em dualidade com automorfismos de ordem menor ou igual a 2 agindo sobre a álgebra, né? Eu digo aqui automorfismo de ordem menor ou igual a 2 porque o automorfismo pode ter ordem 1. Claro que se o automorfismo tiver ordem 1, a respectiva superálgebra induzida vai ser a superálgebra trivial, tá? Então, na verdade, o caso de interesse aqui é quando o automorfismo tem ordem 2, né? Então, existe essa dualidade aí. Ou seja, se a gente pretende descobrir Z2 graduações de uma dada álgebra qualquer, é um bom ponto de partida tentar investigar os automorfismos de ordem 2 dessa álgebra. E a gente vai adotar essa abordagem no que segue. Bom, então agora a gente vai focar nas possíveis Z2 graduações da álgebra de Grassmann e a gente vai usar a dualidade. Então daqui para frente eu vou falar de automorfismos, automorfismos de ordem menor ou igual a 2 agindo sobre a álgebra de Grassmann, né? Então fixa um certo automorfismo φ de ordem menor ou igual a 2 da álgebra de Grassmann. Aí a gente vai considerar esse conjunto de índices aí, o conjunto I beta, que é formado por todo número natural, tal que o respectivo gerador é fixado a menos de sinal pelo automorfismo, né? Então, sendo assim, esse conjunto I beta, de acordo com o seu tamanho, com a sua cardinalidade, a gente pode distinguir essas 4 possibilidades aqui. A primeira delas é quando o conjunto I é todo o conjunto dos naturais. Nesse caso, significaria dizer que cada gerador é homogêneo na respectiva Z2 graduação induzida pelo automorfismo.
Ou seja, o tipo 1 é exatamente o caso das Z2 graduações homogêneas, que a gente já conhece tudo a respeito, né? Já foi bem estudado. Tipo 2 é quando esse conjunto I beta ele é diferente dos naturais, mas ele é infinito, tá? Ou seja, a gente tem apenas uma quantidade finita de geradores não homogêneos. Terceiro caso, que é um pouquinho mais radical, é quando o conjunto I beta ele é finito e não vazio. Então, a gente tem apenas uma quantidade finita de geradores homogêneos no tipo 3. E o tipo 4, que seria o caso mais misterioso, é quando esse conjunto I beta, esse conjunto I, ele é vazio para toda a base gama do espaço vetorial L. Tá? Então, a gente distingue e tenta abordar esse problema de acordo com esses 4 tipos aqui, sendo que o primeiro deles a gente já tem uma descrição completa. Então, daqui para frente, a gente vai focar nos tipos 2, tipo 3 e tipo 4. Vou fazer uma breve revisão do que acontece no caso dos automorfismos do tipo 2 e tipo 3, e depois sobre o tipo 4. Bom, como eu falei, o tipo 1 a gente já tem uma boa descrição, né? Então, essa descrição tanto para corpos infinitos de característica zero, quanto para corpos infinitos de característica positiva, diferente de 2, quanto para corpos finitos. A gente já tem a descrição das respectivas identidades polinomiais Z2 graduadas para o tipo 1, independente do corpo. Né? Mas para os demais tipos, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Né? Nesse artigo que eu coloquei aí de vermelho, um artigo que foi publicado recentemente, foram exibidos concretamente superálgebras do tipo 2 e tipo 3. E o que acontece é que essas estruturas que foram exibidas concretamente se mostra que elas são isomorfas a alguma estrutura do tipo 1. Além disso, nesse mesmo artigo, os autores não conseguiram exibir concretamente automorfismo do tipo 4, mas conseguiram alguns resultados que apontam na direção da inexistência de automorfismo do tipo 4. Em razão disso, essa conjectura aqui foi formulada, né? Os autores propuseram como conjectura que automorfismo do tipo 4, ou, se você preferir, Z2 graduações do tipo 4, elas não existem. Isso foi colocado como conjectura. Qual é o foco da apresentação aqui? É dizer se essa conjectura estava verdade, se era válida ou se não. Tá? Então, daqui para frente, uma das coisas que a gente vai fazer é responder se essa conjectura é verdadeira ou não. Bom, aí eu ressalto que ano passado, exatamente um ano atrás, no primeiro workshop de combinatória em estruturas algébricas, eu formulei essa conjectura na palestra que eu apresentei, e aí depois disso eu comecei a me reunir com alguns pesquisadores, com o Claudemir, da Unicamp, o Alexandre Gritchov, da USP, e a minha aluna Ana Beatriz, aqui da UFRN, e a gente começou a tentar investigar a respeito da conjectura supracitada, né? E a boa notícia é que a gente conseguiu dar uma resposta negativa, né? Então, a conjectura que eu coloquei anteriormente, ela não é verdadeira, ou seja, a gente conseguiu exibir automorfismo do tipo 4. Então, isso foi o que eu vou apresentar no que segue é resultado de um trabalho em colaboração com os pesquisadores Claudemir Fidelis, Alexandre Gritchov e Ana Beatriz. E esses resultados foram recentemente publicados na revista Linear Algebra Application, na verdade, esse mês. Bom, então, quais são os principais resultados dessa apresentação aqui? Primeiro, a gente vai obter uma versão fraca para a conjectura. Como uma consequência disso, a gente vai fazer jus ao título da apresentação, a gente vai obter uma caracterização para Z2 graduação canônica via suas identidades polinomiais Z2 graduadas. Depois, a gente vai exibir concretamente um automorfismo do tipo 4, dando uma resposta negativa para a conjectura, e para fechar, a gente vai apresentar uma nova conjectura. Tá ok, então eu vou listar alguns resultados que aparecem em sequência aqui, que no final das contas vão ser úteis. O primeiro deles, se a gente tiver um automorfismo, né, do tipo 1, de modo que a respectiva superálgebra seja π equivalente à canônica, então a gente consegue extrair o isomorfismo. A proposição 3 vai mais ou menos nessa linha. Se a gente tiver um automorfismo do tipo 3 com π equivalência com a Z2 graduação canônica, a gente também consegue extrair o isomorfismo entre as superálgebras correspondentes. Tá? Então, proposição 1 e proposição 3 têm o mesmo aspecto, só que na proposição 1 é um resultado sobre automorfismo do tipo 1 e a proposição 3 é um resultado sobre automorfismo do tipo 3. Proposição 2, ela fala que se você tiver π equivalência com a Z2 graduação canônica, certamente o automorfismo não é do tipo 2, ou seja, não existe automorfismo do tipo 2, tal que a respectiva superálgebra seja π equivalente à canônica. Tá? E para fechar essa lista de resultados iniciais, tem um terceiro aqui.
que é o que a gente chamou de versão fraca da conjectura. Por que é que a gente nomeou esse teorema de versão fraca da conjectura? Porque ele também aponta para a inexistência de automorfismo do tipo 4. Se você tiver uma superálgebra induzida por um certo automorfismo φ, que seja π equivalente a Z2 graduação canônica, então a gente consegue exibir um certo vetor V do espaço vetorial L, que é homogêneo na Z2 graduação. Consequentemente, o respectivo automorfismo que induz a superálgebra não vai poder ser do tipo 4. Tá? Então, esse teorema aí também aponta na direção da inexistência do automorfismo do tipo 4, é por isso que a gente chamou de versão fraca da conjectura. Tá? Então, embora a conjectura inicial, como a gente vai ver posteriormente, ela não era válida, mas pelo menos uma versão fraca dela realmente funciona, que é essa aqui. Tá? E se a gente combinar as três proposições anteriores com esse teorema, versão fraca, a gente vai obter uma caracterização para Z2 graduação canônica na próxima página. Está aqui, é um corolário. Suponha que você tem um certo automorfismo φ qualquer, de ordem menor ou igual a 2, né, agindo sobre a álgebra de Grassmann. A gente considera a respectiva superálgebra induzida. Se você tiver P equivalência com a Z2 graduação canônica, então certamente você ganha o isomorfismo de superálgebra. Tá? Então qualquer superálgebra que seja P equivalente a Z2 graduação canônica vai ter que ser isomorfa a ela. E isso é consequência e combinação direta dos resultados anteriores. Né? Por quê? Se for tipo 1 e você tiver P equivalência, vai ser isomorfa. Não existe tipo 2 que seja P equivalente a canônica. Se for tipo 3 e for P equivalente a canônica, vai ser isomorfa. E não existe tipo 4 P equivalente a canônica. Tá? É basicamente isso. Então, se a gente combinar os resultados anteriores, a gente ganha esse corolário aí, que na prática, o que é que esse corolário está dizendo? Que a Z2 graduação canônica ela é completamente determinada por suas identidades polinomiais Z2 graduadas. Né? Na álgebra de Grassmann, a única superálgebra cujo T2 ideal que coincide com o da Z2 graduação canônica tem que ser isomorfa à própria Z2 graduação canônica. Que é basicamente o que esse corolário está dizendo. Só que depois a gente percebeu que a gente pode refinar um pouco mais esse corolário e obter uma melhor caracterização para Z2 em graduação canônica. Deixa eu colocar aqui na próxima página e vou aproveitar para beber um pouco de água também. Não passou aqui, deixa eu ver. Pronto, já explico esse teorema, um momento. Bom, retornando aqui, já acabei de beber minha água. Esse teorema aí, como eu falei, ele é um refinamento do resultado anterior. Né? A gente pega uma Z2 graduação qualquer da álgebra de Grassmann induzida por um certo automorfismo φ de ordem menor ou igual a 2. Né? Esses 4 itens aí são equivalentes. Por exemplo, se a gente quiser descobrir se uma Z2 graduação da álgebra de Grassmann é isomorfa canônica, basta a gente olhar o seguinte, olhar para esse item 2. Se a respectiva Z2 graduação satisfaz essa identidade de computador duplo, onde x é uma variável de grau qualquer, grau 0, grau 1, tanto faz. Tá? Se a Z2 graduação satisfaz o comutador duplo, a gente pode assegurar que a respectiva Z2 graduação ela é isomorfa à Z2 graduação canônica. Tá? Então a gente consegue dar um critério para descobrir se uma certa Z2 graduação é isomorfa canônica. Basta olhar se o comutador duplo está no T2 ideal dela. Um outro critério é o seguinte, é você olhar para a parte pá da Z2 graduação. Se a parte pá da Z2 graduação for o centro da Z2 graduação canônica, a gente pode assegurar que essa Z2 graduação é isomorfa canônica. Tá? Então a gente tem aí um melhor resultado para caracterizar a Z2 graduação canônica, tá? Que é este aí. Tá, então veja que interessante. No primeiro momento a gente pretendia refutar a conjectura, né, sobre o automorfismo do tipo 4. E, por sorte, a gente conseguiu encontrar uma caracterização para a Z2 graduação canônica, tá? Que foi esse teorema. Tá? Mas a gente vai, como eu falei, logo em breve, falar mais sobre a conjectura que foi formulada no artigo citado. Para refutar a conjectura, para dar uma resposta negativa à conjectura, a gente teve que definir essa sequência aqui, essa sequência de epsilon, que ela é um pouco combinatória, mas eu vou dar a ideia de como é que ela funciona. Tá? Basicamente, é uma sequência que vai ter termos -1 ou 1. Os termos na posição par, ou seja, os epsilon indexados em 2n, vão ser sempre iguais a 1.
E os termos de posição ímpar vai alternar o sinal, pode ser -1 ou pode ser 1, de acordo com esse conjunto I que aí está, tá? Então a gente tem essa definição, é um pouquinho combinatória, mas ela funciona muito bem. Basicamente, essa sequência de epsilon é uma sequência de 1 e -1. Os termos pares vão ser sempre iguais a 1. Por exemplo, aqui, ó, o epsilon 2 vai ser 1, o epsilon 4 vai ser 1, o epsilon 6 vai ser 1 e assim por diante. Já os termos na posição ímpar vai ter uma alternância. O epsilon 1 vai ser 1, o epsilon 3 vai ser -1, aí o epsilon 5 vai ser 1. Tá? E essa alternância nos termos ímpares vai depender desse conjunto I definido acima. Tá? O que é importante nessa sequência? Basicamente o que vem depois, que é esse lema aqui. Né? Vou colocar aqui na próxima página. Esse lema relaciona os termos da sequência epsilon. Né? Se a gente pega o produto dos 2n mais 1 primeiros termos da sequência epsilon, e a gente faz um produto entre eles, isso vai dar como resposta o termo n da sequência epsilon com o sinal menos na frente. A única coisa importante que a gente vai precisar da sequência epsilon é essa relação aí, esse lema. Ele vai ser crucial para a gente poder exibir automorfismo do tipo 4 da álgebra de Grassmann, tá? E a construção daqui para frente é bem simples. A única coisa mais complicada é demonstrar esse lema. A demonstração desse lema é um pouquinho combinatória. A gente tem que usar a indução, dá um certo trabalho. Mas de posse desse lema, a coisa flui naturalmente. Bom, então vamos à construção do automorfismo. A ideia aqui é o seguinte, eu vou chamar de Wn esse monômio de tamanho 2n mais 1, que é simplesmente o produto na ordem dos respectivos 2n mais 1 geradores da álgebra de Grassmann. A gente pega o produto de E1, E2 até E2n mais 1. E a gente nomeia isso de Wn. Tá? Aí a gente definiu uma transformação linear da álgebra de Grassmann, que pega o gerador EI e manda nessa coisa aí à direita, epsilon I, EI mais WI. Tá? Isso, a princípio, no primeiro momento, a gente só pode chamar isso de transformação linear. Tá? A gente define a transformação dos geradores e é claro que a gente pode estender naturalmente a toda a álgebra de Grassmann. Tá? Bom, o que é interessante é que, teorema, né? A transformação linear φ, definida anteriormente, é um automorfismo da álgebra de Grassmann e é um automorfismo do tipo 4. Tá? Eu vou dar um passo a passo aqui de como é que se demonstra isso. Tá? A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? Quando a gente tem uma certa transformação linear da álgebra de Grassmann, a gente, no primeiro momento, não pode assegurar que ela preserve o produto. A gente não pode assegurar que ela pode ser estendida a um endomorfismo da álgebra de Grassmann. Só que, da forma como a gente definiu, voltando aqui rapidamente, deixa eu voltar aqui. Está voltando. Não está voltando. Aqui, voltou. A imagem de cada gerador, φ de EI, à direita, o que é que está aí à direita? Um gerador multiplicado por um coeficiente, somado com um monômio W de tamanho ímpar. Então, uma vez que as imagens dos geradores preservam a relação de anticomutação que os geradores têm, então essa φ vai poder ser estendida ao endomorfismo da álgebra de Grassmann. Tá? Então, no primeiro momento, ela é uma transformação linear, mas também pode ser estendida a um endomorfismo da álgebra de Grassmann em virtude de que as imagens escolhidas para cada gerador anticomutam. Tá bem, então no primeiro momento a gente pode dizer que essa φ pode ser vista como um endomorfismo da álgebra de Grassmann. Tá? Mais ainda, se a gente pegar esse endomorfismo e jogar ao quadrado, qual é a intenção? É mostrar que dá a identidade, para concluir que é um automorfismo de ordem 2. Né? Quando a gente aplica o φ a primeira vez, a gente ganha isso aqui, né? Epsilon I, EI mais WI. E se a gente aplicar o φ novamente a isso, a gente vai ganhar essa expressão aqui à direita. Fica o EI mais Epsilon I, WI mais φ de WI. Foi o que eu destaquei de vermelho aí. Se a gente pretende mostrar que esse φ ao quadrado dá a identidade, seria bom mostrar que essa parte vermelha é igual a zero. Né? Mas para isso a gente usa o lema anterior, que eu falei que é um pouco técnico. Né? Vamos ver então. Né? Se a gente aplicar o φ ao WI, por definição o WI é esse produtinho aqui, esse monômio de tamanho 2i mais 1. Tá? E se a gente desenvolve esse cálculo aqui, a gente ganha isso como resposta. Tá? O φ aplicado em WI vai ser o produto dos 2i mais 1 primeiros epsilon multiplicado pelo próprio WI. E pelo lema anterior, o produto dos 2i mais 1 primeiros epsilon é igual ao epsilon I com sinal menos na frente. Ou seja, essa parte vermelha realmente vai dar zero. Então, quando a gente pega esse automorfismo quando a gente pega esse endomorfismo e faz composição com ele mesmo, dá a identidade, trata-se então de um automorfismo de ordem 2. Tá? Então a gente ganhou aí, no primeiro momento, um automorfismo de ordem 2 da álgebra de Grassmann. Agora a gente vai mostrar que é um automorfismo do tipo 4. E a ideia aqui é o seguinte,
Para mostrar que é um automorfismo do tipo 4, a gente deve mostrar que não existe nenhum vetor do espaço vetorial L, vetor não nulo, que é estável a menos de sinal pelo automorfismo. Né? Então, a gente vai pegar um certo vetor no espaço vetorial L, né? E vai escrever como combinação linear dos geradores de L, e vai mostrar que se ele é estável pelo automorfismo, e quando eu digo estável, o automorfismo aplicado nele vai nele ou vai em menos ele, estável a menos de sinal. Tá? Bom, se a gente pega o L escrito dessa forma e aplica o φ nele, a gente vai ganhar à esquerda essa expressão aí de somatório e à direita também. Se a gente comparar o tamanho das parcelas que aparecem à esquerda e à direita, obrigatoriamente a gente vai ter essa relação aqui, ó, o somatório com K variando de 1 até N de alfa K, W e K, vai dar 0. Tá? E como esses W e K, né, são monômios da álgebra de Grassmann, né, eles são linearmente independentes, né, porque moram numa base da álgebra de Grassmann, então essa combinação linear só tem uma chance de dar 0, é quando cada coeficiente, alfa 1, alfa 2 até alfa n é 0. Portanto, se cada coeficiente desse é 0, é porque o vetor inicial é 0. Em resumo, essa continha está dizendo que o único vetor do espaço vetorial L que é estável a menos de sinal pelo automorfismo é o vetor nulo. Então, esse automorfismo de ordem 2 é um automorfismo do tipo 4. Ou seja, esse teorema refuta a conjectura, né? Existem automorfismos do tipo 4 da álgebra de Grassmann. Ou seja, existem Z2 graduações na álgebra de Grassmann que não possuem nenhum gerador, nenhum elemento do espaço vetorial L não nulo homogêneo. É basicamente o que esse teorema está dizendo. Ok, deixa eu passar aqui. Bom, então, seja φ o automorfismo construído anteriormente. Tá? O automorfismo construído a partir da sequência epsilon, a sequência epsilon definida anteriormente. Tá? Como ele é um automorfismo que não é do tipo 4, obrigatoriamente o T2 ideal da respectiva Z2 graduação induzida por φ não pode ser o T2 ideal da Z2 graduação canônica. Né? Por quê? Porque a gente viu que se a gente tiver P equivalência com a Z2 graduação canônica, obrigatoriamente existe algum vetor do espaço vetorial L, não nulo, que é homogêneo na Z2 graduação. Isso não pode acontecer porque φ é do tipo 4. Então, num primeiro momento, quando a gente pega esse φ, o automorfismo construído anteriormente, e observa a respectiva Z2 graduação, né, o T2 ideal dela não vai poder coincidir com o T2 ideal da Z2 graduação canônica. É o que a gente pode dizer. Só que a gente pode tentar melhorar um pouquinho mais. Né? E qual seria exatamente o T2 ideal dessa Z2 graduação, né, induzida pelo φ? A gente conseguiu esse resultado aqui, que diz o seguinte, que, embora o automorfismo φ construído anteriormente seja um pouquinho estranho, no sentido de que ele não tem nenhum vetor do espaço vetorial L homogêneo, e a construção dessas Z2 graduação seja um pouquinho combinatória, porque envolve aquela sequência epsilon, né? Mesmo assim, por mais esquisita que seja essa Z2 graduação, ela vai ser Z2 isomorfa a uma Z2 graduação homogênea, que nesse caso a graduação é infinito. Lembrando que essa graduação é infinito é aquela que existe, que admite infinitos geradores no grau homogêneo 0 e infinitos geradores no grau homogêneo 1. Tá? Então, por mais esquisita que seja essa Z2 graduação, na verdade ela é bem familiar. Ela é isomorfa, a Z2 graduação é infinita. Tá? Em resumo, por mais que a gente tenha produzido Z2 graduações não homogêneas na álgebra de Grassmann, todas as respectivas Z2 graduações construídas estão sendo isomorfas a algumas Z2 graduação homogênea. Né? Então, ou isso é uma coincidência, a gente está tendo azar na nossa construção, ou então talvez isso seja um fato geral. Né? Então, por isso que a gente formula essa conjectura aqui. Né? A gente conjectura que toda Z2 graduação da álgebra de Grassmann vai ser isomorfa a alguma Z2 graduação homogênea. Aí tem duas possibilidades, essa conjectura pode ser verdadeira. Se essa conjectura for verdadeira, então isso seria um resultado de classificação para as Z2 graduações da álgebra de Grassmann, né? Só existiriam as homogêneas, caso essa conjectura seja válida. Por outro lado, se essa conjectura não for válida, significa dizer que existem outras superálgebras que estão perdidas em algum lugar e que precisam ser estudadas. Né? Então, são dois bons caminhos. Eu não sei qual deles é mais elegante. Ou a gente tem um teorema de classificação geral, ou então a gente tem outras coisas novas para estudar. Né? Então, tem essas duas possibilidades. Eu não sei se eu citei, mas os resultados aqui apresentados nessa parte final da apresentação foram obtidos em colaboração com o Claudemir, com o professor Gritchov e com a minha aluna Ana Beatriz Gomes. Tá? E já foram publicados recentemente. Bom, deixa eu ver se tem mais algo aqui. Está aqui as principais referências, o artigo da Viviane e do Di Vincenzo, no qual eles estudam as Z2 graduações homogêneas.
Tem esse segundo artigo aqui, que foi o que deu base para a construção dessa apresentação, e no qual a gente apresenta os resultados que eu trouxe aqui. Eu passei aqui sem querer, desculpa. Estou subindo, descendo. Aqui, bom. E a terceira referência, que também é um artigo que serviu como base para a elaboração dessa apresentação. Tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder apresentar meu trabalho aqui e dar os parabéns à comissão organizadora pela elaboração do evento. Muito obrigado. Thank you, Alan. Comments, questions? Okay, I have one, but first, if someone would like to do some question first? No? Okay. I will do in Portuguese, maybe it is better. Então, eu tenho, na verdade, mais uma pergunta. A primeira é, não sei se eu entendi ao certo, você disse que quando você está com álgebras do tipo 2 ou 3, no fundo elas são isomórficas às homogêneas, é isso? Alan? Tu tá sem microfone, Alan. Bom, tem um probleminha aqui. Técnico. Agora sim. Sim? Agora sim. Okay. Me ouve? Me ouve, Viviane? Sim, agora sim. Sim, então, ótimo. Para a construção que a gente fez, eu junto com o Plummer, né, todas as estruturas do tipo 2 e tipo 3, a gente conseguiu sempre exibir isomorfismo entre elas e alguma do tipo homogêneo. Mas não para todas, porque a nossa construção não engloba todas. E esse teorema que vocês têm, com essa caracterização da canônica, vocês têm um análogo para as outras graduações homogêneas? A gente ainda não parou para pensar, não, mas seria um encaminhamento natural. Seria um encaminhamento natural. Sim, é porque é bem interessante esse teorema, né? Ele, enfim, diz a respeito de identidades também da graduação, exibindo identidade. Então, é bem interessante, talvez, se tivesse o análogo para as demais graduações homogêneas, né? Sim, sim. Sim, seria interessante pensar nisso. Sim. Não, mas beleza, obrigada. Nada. Another comment? Ok, Artem, please. Tá bom, eu tenho a dúvida seguinte. Alan, você poderia mostrar o último slide da primeira sessão? Sim. Última slide da primeira sessão, tá? Onde teorema sobre isomorfismo ou não isomorfismo de duas álgebras, tá? Vou colocar aqui, Artem, tá? Só um instante. Sim, estou escutando. Não. Passou? Não, da primeira sessão, última slide. Preliminares, tá? Primeira sessão, último slide, estou passando. Estou voltando. Isso. Não. Isso. Tá bom. Então, aqui é escrito que se nós temos as duas álgebras que têm as mesmas Z2 identidades, então pode ser não isomorfos, tá? Por exemplo, você sabe alguma condição quando, na verdade, neste caso, as álgebras são isomorfas? Por exemplo, se as álgebras são simples, tá? A e B são simples, do tipo simples, como Z2 álgebras graduadas. Acho que não existe, que significa que não existe um ideal graduado, tá? Próprio. Neste caso, a álgebra são isomorfas ou não? Você sabe? Você pode repetir, por favor, Artem, que eu não entendi. Tá baixinho aqui o volume. Olha, a minha motivação para essa dúvida é a seguinte. Acho que existe um resultado de Shostakov que é o seguinte. Se nós temos as duas álgebras que são simples e não necessariamente associativas, tá? E
os ideais destas duas álgebras são isomorfos, tá? Ideais de identidades, tá? Ideais de identidades dessas duas álgebras são isomorfos. Neste caso, álgebras são isomorfos, acho que é. No caso, álgebras são simples. Tá? Então, a minha dúvida é se, no caso, Z2 graduação, existe um análogo deste resultado, provavelmente com algumas condições adicionais, ou existe algum contra-exemplo? Não sei se tem um análogo para Z2 graduado, Arthur, não sei. Não sei se tem uma versão graduada para esse resultado. Tá. Viviane, você sabe se tem? Talvez. Não. Em geral, você tem... Bom, Claudemir, você quer falar? O Artem pode repetir a pergunta de novo, porque eu acredito, Alan, que naquele artigo que a gente fez para a graduação, a gente diz exemplos de álgebras de Grasmus que não são isomórficas e tem mesmo T ideal, né? A gente faz uma lista. Eu não sei se essa pergunta do Artem, para Z2 graduação homogênea, a gente já tinha discutido que não, né? Não, tá bom. Mas no caso de Z2 graduações, no final temos um análogo, tá? Tá bom. Não, acredito que não. Tá bom. Então, obrigado pela resposta. Some another questions, comments? No? Okay, then let's thank the speaker again. And actually, let us thank all the speakers, the organizers, and the participants. Martin, Alexei, do you want to say something? Yeah, and I would like to speak to thank Viviane for leading our last session of our event, and we are done. Give me 1 second, we can say some words. Actually, I think Artem will start saying something. Artem, say something, please, to conclude our event while I'm figuring out this equipment, okay? Okay, I would like to thank to everybody who participated in this event. I would like to thank Kiritan, Alexei, who helped to organize this event. And so we hope that the next year, more or less on the same time, we also will do the third version of this event. So we'll let you know about it. And so if Alexei would like to say something as a local organizer and as organizer, Okay, Alexei? Okay, Alexei is not here. I guess probably he would like also say something about it. But, I am here. Give me the second. I am here. Of course I'm here. Just give me the second, okay? 3 computers, lots of songs. Yeah? Okay. Give me the second. I'll be right back. Alexei? I guess he has 3 computers and he have to figure out where is something about songs, so it's better to wait him a little bit. Yeah. Yes, we are here. We are here. Can you hear me? Yeah. Thank you very much for all your time, for all your patience with us. And please let me invite all participants. You are extremely welcome to visit us. We are here in Natal. We got our research group in algebra, and we love combinatorics and algebraic structures, and we wait you all here for some events. We're gonna be online, and we can be Okay, Alexei, we cannot well. hear anything. Turn on your microphone. At least I can hear you. Okay. Can you hear me now? Yes, no, it's perfect.
Perfect. So I said that we are looking forward to see you guys here in Natal. We got our research group, we love combinatorics in algebraic structures. And you are all welcome here. Okay, thank you, Alexei, for... Okay, there is some noise. Okay. See you. Okay. See you soon. Yes,